Glória a Deus. Salmo número 103, palavra de Deus para a nossa vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça, julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões, e como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Amém. O Salmo 103 é um chamado, é um despertamento para a nossa alma, a nossa consciência louvar a Deus. Os salmos todos, como temos falado, são louvores, mas o Salmo 103 parece que é um daqueles que resume bem a essência do coração de Davi e o desejo de Deus para a nossa vida, que é lembrar sempre da bondade de Deus. O Salmo 103 nos fala de lembrarmos sempre de louvarmos a Deus, de glorificarmos a Deus. Nós precisamos nos lembrar, nós precisamos falar isso para nós mesmos. Davi, no Salmo 103, ele está falando para ele fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor. A nossa alma é a sede das emoções, pensamentos, e muitas vezes a nossa alma está abatida, está desanimada, está cansada, e nós temos que ministrar a nossa alma. Davi aqui está despertando a si mesmo, pregando para si mesmo, dizendo: bendiga minha alma o Senhor, bendiga o Senhor, mesmo que a alma estiver atribulada, desgastada, cansada, ele diz: bendiga o Senhor. E aí Davi, no Salmo 103, ele vai descrevendo as razões pelas quais nós devemos louvar a Deus. Vamos colocar pelo menos 7 razões desse salmo. Primeiro, ele fala: bendiga o Senhor, porque Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. C.S. Lewis disse que se o maior pecador que você conhece não é você mesmo, você não se conhece de fato. Se formos honestos, sabemos que nós pecamos no passado de maneira contínua e de maneira voluntária, e no presente lutamos contra toda sombra de pecado na nossa vida, como o autor aos Hebreus diz,
que todos nós somos constantemente assediados pelo pecado. Mas nós, quando vamos louvar a Deus, devemos nos lembrar que Ele nos perdoou dos pecados do passado e Ele nos perdoa diariamente pela misericórdia que se renova. Nós somos perdoados. Isso não é algo pequeno, é algo grandioso, glorioso. O perdão de Deus, ele é absoluto, ele é pleno, e é por causa da graça, da bondade, do amor dele. Devemos louvá-lo porque ele nos perdoou e nos perdoa e nos perdoará enquanto estivermos buscando sempre a face dele, o sangue de Jesus. Ele nos perdoa de todos os pecados. É interessante, versículo 3 fala isso, ele perdoa de todas as suas iniquidades, ou seja, não há pecado que de gravidade tão grande que Deus não possa perdoar. E o versículo 10 diz assim: ele não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Ele não só nos perdoa, mas ele não nos trata de acordo com os nossos erros, de acordo com as nossas falhas. E o versículo 12 diz que ele, assim como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele afasta no sentido de nos libertar do domínio do pecado e também de esquecer os nossos pecados. Há pessoas que nos tratam segundo os nossos erros do passado. E alguns nos tratam segundo os nossos erros e limitações de hoje. E Deus te vê, me vê, conhece todo o nosso coração e nos ama tanto que é poderoso e gracioso para nos perdoar e não nos tratar segundo a nossa iniquidade. Ele nos trata segundo o amor do Pai por Jesus e segundo o sangue de Jesus, da nova aliança que está sobre a nossa vida. Por isso nós temos acesso a Ele. Temos que adorá-lo e louvá-lo pelo seu perdão. Em segundo lugar, a segunda razão para louvarmos a Deus é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Versículo 3, também Davi diz, Ele cura todas as suas enfermidades. Todas as enfermidades que você já foi curado por Deus. Mesmo que Deus tenha usado o médico, o remédio, ou algumas com o tempo nós vamos sendo curados, o seu sistema imunológico é graça de Deus na tua vida e na minha. Por isso nós temos que louvá-lo. Ele quem cura, Ele quem cura todas as enfermidades. Não há enfermidade que Ele não possa curar, e toda cura vem de Deus. Ele que cura todas as enfermidades. Devemos glorificá-lo e adorá-lo, mesmo quando superamos as enfermidades mais simples, porque há muitas pessoas que morrem de enfermidades às vezes aparentemente simples. Terceiro lugar, devemos louvar a Deus porque Ele nos livra de perigos mortais. Versículo 4 diz, Ele da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Há coisas, há situações, há acidentes que poderiam ter nos matado e Deus nos livra de perigos mortais. Há situações que Deus te livrou e me livrou da morte e nós nem sabemos e vamos saber quando chegar no céu. Devemos louvá-lo pelos livramentos visíveis e invisíveis. Quantas bactérias, quantos vírus que poderiam ter nos matado e Deus já nos livrou dos perigos mortais. Em quarto lugar, devemos louvar a Deus porque Ele nos cerca pela sua graça, com a sua graça e com a sua misericórdia. Versículo 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim Ele se compadece dos que o temem. Devemos então louvá-lo porque Ele é o nosso Pai que nos cerca da graça e misericórdia. Um pai tem tanta proteção, carinho, cuidado com os seus filhos, sobretudo quando são bebês, mas o Pai, o nosso Deus, Ele cuida de nós desde o ventre da nossa mãe. E Ele já nos planejou antes da fundação do mundo. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Nós devemos adorá-lo porque Ele é nosso Pai. Só isso já seria razão suficiente para todos os dias acordar e louvá-lo, e cantar a Ele, e glorificá-lo, e querer viver para Ele. Porque louvar a Deus, lembrar da sua grandeza, lembrar da sua bondade, deveria ser algo diário na nossa vida. Em quinto lugar, Davi nos diz que nós devemos louvar ao Senhor, engrandecê-lo, porque Ele
nos abençoa em todas as fases da nossa vida. Ele cuida de nós em todas as fases da vida. Versículo 5, ele enche de bens a sua vida, sua mocidade se renova como a da águia. A versão mais antiga que a gente usava, falava que ele enchia de sorte de bênçãos a nossa velhice. Deus é o Deus de todas as fases da vida. Ele cuidou de você quando você era bebê, você não lembra. Ele usou sua mãe, seu pai, Deus usou outras pessoas, mas Ele cuidou. Ele cuida da sua juventude. Você não precisa ser um jovem que precisa experimentar as coisas do mundo para poder saber qual o caminho escolher. Não, Ele cuida de você. Ele quer renovar suas forças como jovem, usar você para a glória dEle. A maioria das pessoas que têm um chamado de Deus, eles descobrem isso logo na juventude. Deus quer se revelar para nós o mais cedo possível. E aí, na nossa velhice, Ele continua sendo Deus que renova as nossas forças, que dá sonhos aos mais velhos. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, quando é derramado, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Você precisa sonhar os sonhos de Deus para a tua vida, e que não são sonhos como o mundo sonha, mas os sonhos que vêm do coração de Deus e da palavra. Ele restaura os sonhos, todas as fases da nossa vida. Deus tem plano, propósito. Nós temos que vigiar muito para não ficarmos amargos, porque não somos jovens, ou outros porque ainda são jovens, e outros porque estão solteiros, e outros porque se casaram. Amado, Deus é Deus da tua história, e em todo tempo Ele cuida e abençoa com graça e misericórdia. Em sexto lugar, nós devemos louvar a Deus porque Ele nos revela os seus caminhos e as suas obras. Versículo 7, Davi diz: Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus é maravilhoso. Ele está revelando para nós os seus caminhos, como andar com Ele, a intimidade dEle. Ele fez isso com Moisés, e ao povo de Israel Ele revelou as suas obras. Nós precisamos das duas coisas. Há pessoas que elas conhecem as obras de Deus, os feitos, mas Deus quer revelar os seus caminhos, como andar com Ele, a comunhão, a intimidade. E Ele quer revelar as duas coisas, e Ele é bom, porque Ele vai se revelando a nós diariamente. E como nós vamos experimentando mais dEle? Versículo 18, para com os que guardam a sua aliança, e se lembram dos seus preceitos, e os cumprem. Quanto mais eu guardo a aliança, conheço, lembro e obedeço sua palavra, mais Ele se revela a mim, mais eu o conheço, mais eu experimento, não só de ouvir falar, mas de contemplar e de desfrutar da presença dEle e das revelações, das direções, do conhecimento de Deus, que é o mais importante na vida, é conhecê-lo, e o conhecendo, conhecer o plano, o propósito, a vocação que Ele tem para a nossa vida. E em último lugar, Davi também diz que nós devemos lembrar e louvar a Deus, porque Ele é soberano e reina sobre todo o universo. Ele reina sobre todo o universo. Versículo 19, ele diz: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, mas Deus não está reinando apenas nos céus. O que ele diz no versículo 19: e o seu reino domina sobre tudo. Lembre-se que o Senhor é soberano sobre a sua vida, sobre o governo brasileiro. Isso não nos isenta de fazer as escolhas corretas nas nossas decisões diárias, inclusive na hora de votar. Precisamos ser sábios e procurar os valores de Deus mais coerentes com alguns dos que nós vamos votar. Nós não temos como definir um candidato pela sua plenitude de tudo que ele faz e fala, mas nós devemos ser coerentes, porque o Senhor reina sobre todas as coisas, e Ele nos deu liberdade de tomar decisões. Precisamos decidir influenciar o Brasil para os valores do reino de Deus, com coerência e motivação pura. O Senhor reina sobre os céus, sobre o universo, sobre tudo. Versículo 19, sobre tudo Ele reina. Por isso, Davi termina o Salmo 103, ele começa dizendo: bendize a minha alma, falando para ele louvá-lo, mas ele termina incentivando a todos
a continuar louvando. Ele diz, anjos, versículo número 21, ele fala, bendigam, versículo 20, ele fala, bendigam os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens. Versículo 21, ele diz, bendigam todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Versículo 22, ele diz, bendigam o Senhor todas as suas obras. E ele conclui dizendo, bendiga minha alma o Senhor. Ele incentiva todos nós a louvarmos a Deus por todas essas razões. E é interessante quando ele fala que não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Versículo 2, lembre-se todos os dias da grandeza, da glória, dos atributos, das obras, dos feitos, da misericórdia, do poder do nosso Deus, do amor do nosso Pai, do perdão do Deus que ama a todos nós. Vamos orar? Pai, nós queremos trazer à memória o que dá esperança. Nós queremos nos lembrar da grandeza do Senhor, dos teus caminhos, dos teus feitos. Oramos nessa manhã, que o coração de cada um de nós seja grato, como a tua palavra diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Encha o nosso coração de gratidão, de consciência, de que nós nascemos para o louvor da sua glória. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu perdão. Obrigado, Pai, pelo conhecimento do Senhor, que é dia após dia acrescentado à nossa vida. Obrigado por te conhecermos e saber que vamos te conhecer cada dia mais, até o dia da tua vinda, onde estaremos com o Senhor eternamente e te conhecendo eternamente e te adorando eternamente, porque o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e é digno de toda a glória. Te adoramos, te bendizemos por causa de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.